Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Mais uma vez, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, resolveu falar sobre a denúncia apresentada pela PGR contra Jair Bolsonaro. E interessante que o Tarcísio de Freitas, ele opta não por questionar tecnicamente os movimentos do tribunal, ou o tribunal em si, ou participação de juízes, como tem feito a defesa de Bolsonaro. Mas ele ataca o mérito da denúncia. E não usando algumas argumentações que são muito utilizadas nessas circunstâncias, né? Não, vamos esperar. Por enquanto é uma denúncia, preciso provar. Ninguém pode ser condenado sem provas. E não se pode tratar como condenado quem não foi nem sequer julgado. Não, ele defende abertamente a ideia de que não vê como verossímil que o Bolsonaro possa ter participado de um plano para dar um golpe de Estado. Um plano para derrubar o governo eleito, impedir sua posse, ou depois derrubá-lo depois de empossado, e de ações que atentariam contra ministros do Supremo, ou que tenha, como disse o Mauro Cid, tornado o plano mais simples, tenha excluído outros ministros do Supremo de uma ordem de prisão, seria apenas o Alexandre de Moraes, mas também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Além da afirmação da PGR de que teria conhecido e, portanto, aprovado o plano contra a vida de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes, o Tarcísio trata tudo isso como inverossímil, né? Ele não vê como possível, ou diz não ver como possível. Isso é sempre arriscado para políticos, né? Então, geralmente, eles optam pelo fraseado tradicional, sempre utilizado, costumeiro. Olha, não há provas, é preciso que as provas sejam apresentadas, não houve julgamento, e vocês estão tratando como se fosse já condenado, é preciso esperar o julgamento, ele pode ser inocentado no julgamento. Não, ele não escolhe esse caminho cauteloso porque ele quer continuar acenando para o eleitorado bolsonarista. Mesmo o prefeito Ricardo Nunes vai nessa linha de tratar como inverossímil, embora com um pouco mais de cautela, usando as palavras com mais cautela. Eu confio no espírito democrático do presidente Jair Bolsonaro, etc. E o Nunes ainda deixa uma fresta, mas também vai nessa linha e também tem o mesmo objetivo de acenar para os eleitores de Bolsonaro. E muitos outros têm feito isso pelo Brasil. Além de uma certa disputa paralela, também cheia de cuidados, pela liderança do bolsonarismo. Isso vai desde o Pablo Marçal, hoje execrado pelo Jair Bolsonaro, que diz que não fala sobre ele, não fala com ele,
não trata de assunto relacionado a Pablo Marçal. O Bolsonaro chegou, inclusive, a condenar publicamente aquela vil ação da véspera da eleição municipal em São Paulo, quando o Marçal divulgou o que seria lá o parecer médico, né, também todo fajuto, forjado, contra o Guilherme Boulos. Mas vai do Marçal até ao Nicolas Ferreira. O Nicolas que sonha com a aprovação de um projeto que reduza para 30 anos a idade para que alguém seja senador. Senador, assim como presidente, vice-presidente, só 35 anos para cima. Governador não, governador 30 anos. O Nicolas faz 29 este ano, 30 o ano que vem, antes da eleição, e pode pensar até em candidatar-se ao governo mineiro, mas não ao Senado. E há um projeto lá para reduzir isso. Eles vão fazendo os projetos casuísticos, né? Conforme interesses, às vezes interesses particulares, né? Pessoais, de um só indivíduo. Mas vão fazendo. Mas o Nicolas também projeta a ideia de ser uma liderança nacional dentro do bolsonarismo. E por que esse esforço? Que tem Cláudio Castro, que tem Tarcísio, que tem Nunes, que tem Ratinho Júnior, que tem Nicolas, que tem Zema. Esse esforço tem a ver com o capital de Bolsonaro, que é voto. Nós vimos as pesquisas recentes, feitas depois da denúncia da PGR, e o Bolsonaro continua tendo muito voto. Tanto o primeiro turno quanto o segundo turno, ele e Lula estão ali, né? Muito próximos. E esse capital é o que atrai todos esses políticos. Então eles receiam que os eleitores de Bolsonaro enxerguem eventuais candidaturas como traições. Se alguém se candidata a presidente, com o Bolsonaro mantendo, alimentando a ideia de que ao fim ele estará como opção para os eleitores, se alguém se antecipa e se lança candidato, pode ser visto como traidor. Então essa gente espera os movimentos de Bolsonaro, já há uma possibilidade de que ele não insista com o próprio nome, dada a inviabilidade. Hoje, impedimento, né? Impedimento jurídico, não é candidato. Mas, quando falam em mudança na lei da ficha limpa, quando falam em anistia, isso faz com que essa possibilidade seja jogada para os eleitores, atirada para os eleitores. Olha, é possível, eu não desisti. E isso vai constrangendo os outros pretensos candidatos. Qualquer deles. O Caiado fez isso. Eu sou candidato, mas o Caiado não é do núcleo bolsonarista e nem é um bolsonarista clássico. Não é alguém que imediatamente você identifica com o grupo de seguidores de Bolsonaro. Não. Inclusive tiveram uma treta na eleição municipal em Goiânia, apoiavam candidatos diferentes e houve declarações públicas. Aliás, houve ataques pesados do Jair Bolsonaro em discurso feito em Goiânia, ataques pesados contra o Ronaldo Caiado. E o Caiado lançou sua candidatura, claro que isso tem de passar pela confirmação do partido, né? O partido que dá a candidatura. Formalmente isso só vai acontecer daqui a 1 ano e meio, mas bem antes disso, quando
A campanha é aberta como pré-candidato, é porque já há o aval do partido. E União Brasil, assim como o Centrão de uma maneira geral, eles estão olhando, observando. Até porque, eu citei há pouco Isnaldo Bulhões, tem um fator, apesar dos fatores que pesam contra o Isnaldo Bulhões na visão do Lula, há um fator que pesa muito a favor do Isnaldo Bulhões. Ele defende, dentro do MDB, apoio à reeleição do Lula. E defende que outros partidos apoiem a reeleição do Lula. É claro que isso favorece muito o Isnaldo Bulhões, e parece que ele tem muito o desejo de... Ele tem muito desejo, muita vontade de ser ministro de Estado. Mas o Centrão também olha os movimentos dos partidos de direita. Como os partidos do Centrão são de direita, mas são amorfos, né? E podem adotar formas diferentes, discursos diferentes, podem apoiar candidaturas muito diferentes entre si, dependendo das circunstâncias e daquilo que ele enxerga como perspectiva de poder. O Centrão olha para a perspectiva de poder. Esse aqui tem muita chance de ser eleito. Esse aqui quase nenhuma. Ele não está preocupado com o que um diz, o outro diz, o que um pensa, o outro pensa, quais as bandeiras, qual a ideologia. Ele vê perspectiva de poder. E agora, no Centrão, alguns partidos, ou alguns líderes do Centrão, começam a enxergar a possibilidade de terem candidatura própria. Mas muito cautelosamente. Não é aquele papo de terceira via, mas seria exatamente esse quadro confuso provocado pela situação do Bolsonaro, confuso para os outros pretensos candidatos desse campo político, leva o Centrão a enxergar a possibilidade de ter ele uma candidatura que seja a representação da oposição ao Lula, que se oponha ao Lula, que enfrente a candidatura do Lula. E as pesquisas que não têm sido favoráveis ao Lula estão alimentando esse movimento cauteloso, como tudo no Centrão, né? Só não há muita cautela quando o assunto é emenda, é verba, mas de resto os movimentos políticos são muito cautelosos. E o Centrão é muito maior, porque mesmo o Centrão sendo uma abstração jurídica, né? Ele é uma realidade no Congresso, ele tem voto, mas são partidos distintos e que às vezes têm posições diferentes, não votam sempre como Centrão, como bloco. Mas se unem sempre que há uma questão que pode fortalecê-los como bloco, lhes dar mais poder político. E o Tarcísio é a figura-chave para diversos outros candidatos dentro da direita. Por quê? As pesquisas que saíram agora, há um festival de pesquisas, né? Um festival de pesquisas. Virou um negócio em escala industrial. Vai saindo pesquisa, saindo pesquisa. Isso até é ruim, essa banalização, né? As pessoas começam a bocejar, né? Diante das pesquisas. Porque elas se tornaram muito comuns, rotineiras, né? Toda hora tem pesquisa, tem pesquisa, tem pesquisa. Já não há um impacto de um resultado. Depois de 3 meses sai uma pesquisa. Não, tem todo dia. Sobre isso e sobre aquilo. E essa banalização das pesquisas não esconde, porém, o fato de que a maioria delas aponta situações muito parecidas. Institutos diferentes apontando resultados muito parecidos. O Tarcísio, por exemplo, olha para São Paulo
e vê uma situação consolidada. Vejam, por exemplo, com o Tarcísio, qual a intenção de voto hoje. Hoje, não é daqui a 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio não se sabe, daqui a 6 meses não se sabe. Mas hoje, olhem a intenção de voto que tem a candidatura do Pablo Marçal, que recebe a candidatura do Pablo Marçal. Quando o Tarcísio está na parada. A distância é imensa. Sem o Tarcísio, replica-se a situação da Prefeitura de São Paulo. O Marçal e o Nunes ficam ali muito próximos. Retomam aquele processo de empate técnico que vimos nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo. Mas quando o Tarcísio está lá, o nome dele está lá, despenca o Pablo Marçal. O que isso significa? Que eleitores do Bolsonaro em São Paulo, esse é o problema do Tarcísio nacionalmente, mas em São Paulo, eleitores identificam o Tarcísio com o bolsonarismo, para o bem e para o mal, para rejeitar ou para apoiar, além daqueles que não se baseiam nisso, têm a sua avaliação pessoal a respeito do governo Tarcísio, e aí rejeitam ou apoiam. Mas o que demonstra isso é que o Pablo Marçal, que não tem nenhuma administração para ser julgada, né? Que ele tem uma campanha caótica, como a Prefeitura de São Paulo, né? Uma campanha caótica, que fez muita gente já formar juízo a respeito. Mas o Pablo Marçal, sem o Tarcísio, porque ele vai lá em cima, salta para 27, 25, porque aí ele reaparece como candidato desse campo. E isso não está ligado, como ficou claro na eleição municipal, não está ligado a apoio público ou não do Bolsonaro. Mas é a identificação desse eleitorado do Bolsonaro com o Marçal. Mas com o Tarcísio na jogada, grande parte vai para o Tarcísio. Sem o Tarcísio, não vai para o Nunes, vai para o Marçal. Então, e aí fica o Nunes e o Marçal ali no empate técnico. O Tarcísio olha isso. Ele olha para o cenário nacional, ele não está numa situação paupérrima em termos de intenção de voto. Mas está ali, com Ciro Gomes. Né? E num cenário sem Lula e sem Bolsonaro hoje é a realidade, né? Ele está inelegível. Mas num cenário sem Lula e sem Bolsonaro, projeta-se uma disputa. Ciro, que está dizendo que não será candidato a nada, não será candidato a coisa alguma. Ciro, mas aparece na pesquisa. Haddad e Tarcísio. Se está o Lula, o Tarcísio está em desvantagem, mas isso não é decisivo faltando 1 ano e meio, né? O cara sabe que se você lança a candidatura, se você se firma como candidato naquele campo específico, mas claramente ele olha para a pesquisa nacional e vê um problema que não existe em São Paulo. Ele ainda não construiu uma base pessoal de apoio. Uma base de apoio a Tarcísio de Freitas. Mesmo no Sudeste, em Minas, no Rio, de onde ele é, no Nordeste nem se fala. Então, enquanto Tarcísio observa os movimentos de Bolsonaro e aguarda alguma brecha para que possa começar a trabalhar sua candidatura, os outros candidatos que não aparecem, você pega o Zema, né? Ele não tem a mesma perspectiva de voto do Tarcísio. O Ratinho não tem, o Caiado, que já se lançou, não tem,
O Cláudio Castro nem pensaria numa aventura como essa, candidatar-se à presidência, é claro que não. Mas todos eles aguardam o movimento, e até para São Paulo, ou seja, quem vai ser candidato ao Senado? É o Derrite? O Nunes pode ser candidato a governador? Sim, se o Tarcísio não for candidato à reeleição. Se for, ele está fora. Nunes pode disputar espaço com o Derrite para ser candidato ao Senado. Se Tarcísio encara uma campanha presidencial, seu candidato ao governo do Estado pode ser o Derrite ou seria o Nunes? Então a decisão do Tarcísio virou o norte, que essa gente está procurando com a bússola. Mas a bússola está encrencada. Não há esse norte ainda. A decisão não foi tomada. Mas o Tarcísio, ao mesmo tempo em que espera declarações do Bolsonaro, pelo menos abrindo a possibilidade, né? O Tarcísio é um bom nome. Dependendo das circunstâncias, pode ser. E não será fácil arrancar uma declaração dessa do Bolsonaro, que não é o que ele quer. Ele não quer que o representante do seu campo, e particularmente do bolsonarismo, e o campo não é só o bolsonarismo, mas é majoritariamente o bolsonarismo, o Bolsonaro não quer alguém que, se eleito presidente, terá todos os instrumentos para a sua independência política, para não ser mais um mero representante de um movimento ou de um cara, mas alguém com história própria. Essa possibilidade só não existirá se for alguém da família Bolsonaro, que pode ser para vice, um filho, a esposa, ou mesmo candidatura presidencial. Até quando esse jogo será arrastado pelo Bolsonaro? Porque há um prazo de desincompatibilização. Embora o exemplo Eduardo Leite sirva para mostrar que o cara pode sair e voltar, né? Ou seja, sair do governo, mas voltar como candidato ao mesmo governo, mesmo com a desincompatibilização, como ele fez no Rio Grande do Sul. Mas é desgastante. Se você se desincompatibiliza, porque você não quer o governo do Estado. E depois voltar como candidato ao governo do Estado. Pode funcionar. Funcionou com o Eduardo Leite. Pode ser um tiro fatal. Uma tática completamente errada. Mas há um outro elemento. Primeiro, há grupos econômicos que querem bolsonarismo sem Bolsonaro. Querem Paulo Guedes. Não é? Querem Paulo Guedes. A privatização como norte, como conceito de política econômica, a desregulamentação, a liberação, sempre favorecendo, claro, o grande capital. A desregulamentação e a desmontagem do sistema de proteção aos trabalhadores, que insistem em chamar de modernização. Que modernização? É um assalto a conquistas. E o Paulo Guedes era um defensor explícito dessas ideias. No caso da privatização, nem se fala que o Tarcísio está na mesma cartilha. Também pública e explicitamente. E seria o cara que, institucionalmente, provavelmente não dará trabalho. Não é? Não vai dar trabalho, não vai pensar em rupturas, não vai afrontar o Supremo. Vai tentar fazer tudo aquilo, mas de uma maneira
institucionalizada, dentro dos muros institucionais, e com apoio de grande parte da imprensa, e com partidos olhando para essa possibilidade como real. Porque tudo bem, o Bolsonaro pode dizer eu sou candidato, começa 2026, sou candidato. Os caras olham e dizem, não vai ser. E aí? E olham para o outro e dizem, esse cara pode ser. E começam a pressionar o Tarcísio. Ele se mantém ali, firme. Não sou candidato à presidência, Temos motivos para dúvidas? Não. Está dizendo que não vai ser. Mas se for, os argumentos serão aqueles. Os pedidos foram implacáveis, não havia como resistir. É pelo Brasil. Disseram que eu tinha de fazer isso pelo Brasil. O argumento está aí. Né? Todo mundo pega na prateleira e usa. O Dória usou para largar a prefeitura e candidatar-se ao governo do Estado. Não veio de mim, não era minha vontade. Mas as pressões imensas, é por São Paulo. E o Tarcísio pode dizer pelo Brasil. E esse movimento vai fazer com que outras pretensas candidaturas se esvaziem e os caras pensem em outros caminhos, Senado, governo de Estado, essas coisas todas. Câmara. E também, especificamente, com São Paulo. Porque se Tarcísio decide ser candidato à presidência, abre-se a disputa para o governo de São Paulo, nesse campo. Então, são especulações, não há dúvida, mas há pressa. Os políticos têm pressa, os partidos têm pressa. Os empresários têm pressa. Os grandes grupos econômicos, o capital financeiro, todos eles querem olhar e ver um cenário controlável e não caótico. Mas se esse cenário, de fato, mergulhar numa situação caótica de indefinição, o Centrão olha para uma outra possibilidade, que é ter a sua própria candidatura. Enquanto isso não ficar claro, o Centrão não definirá se apoiará Lula ou se será contra o Lula. Se apoiará o candidato contra o Lula ou se apoiará o Lula contra o seu opositor. Ou se será ele, Centrão, o patrocinador de uma candidatura de oposição